A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja sempre o nome do nosso Deus maravilhoso, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele ainda fará. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra, programa da Igreja Cristã Deus é a Palavra. O foco do programa, do nosso programa, são as revelações da Palavra de Deus, porque o próprio Deus é a Palavra, o Senhor que nos cura, que nos transforma, que muda a nossa vida através da Palavra, o Senhor que nos salva. Então vamos lá, irmãos, vamos meditar na Palavra do Senhor, porque Deus promove e Deus substitui. Vamos meditar no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Aqui Deus revela a Elias, ao desinformado Elias, que se julgava sozinho, que haviam ainda 7.000 pessoas fiéis como ele, servindo a Deus. Saiba que há milhões de pessoas que servem a Deus, até melhor do que nós, e sofrem até mais por isso. Mas elas só sabem que terão um eterno prêmio de glória. O Senhor deu as últimas missões a Elias e preparou a sua promoção e a sua substituição. O Senhor prepara a substituição. Deus não força ninguém. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se você disser não ao seu chamado, Deus vai te substituir. Deus usa pessoas, mas Deus substitui pessoas também. Elias se esqueceu das experiências que teve com Deus e por várias razões criou mais na ameaça de uma feiticeira. Quando o cansaço chega, a fé vai embora. Quando a murmuração se inicia, Deus se afasta. Quando vem o isolamento, o inimigo se aproxima. Quando há desinformação, o diabo destrói com depressão e morte. Deus ordena, descanse e depois levante e haja, se informe, não murmure, não se isole, venha para a casa de Deus, venha para a comunhão com os irmãos, esforça-te com bom ânimo, ande com Deus na palavra, creia nas suas promessas, não dê ouvidos a notícias, diagnósticos ruins, ameaça. Repreenda o mal do desânimo, da depressão e viva com fé, que o mal sairá mais rápido do que você imagina. Deus, Ele respeita a sua decisão, mas não recuse a sua missão, não seja substituído. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Que você possa buscar conhecer esse plano que Ele tem para você. Para que a sua vida avance, ande para frente, para que você não fique marcando passo na vida. Conheça a vontade de Deus, obedeça à vontade de Deus, não seja substituído. Amém. Vamos agradecer ao Senhor?
Pai de eterno amor, nós te agradecemos por este momento, pela tua revelação. E Pai, nós te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado, nos ajude, Pai, a obedecer a tua palavra, Pai. O Senhor tem um plano para cada um de nós, Pai. Que nós não possamos desanimar para não sermos substituídos, porque o Senhor tem um plano para cada pessoa, mas no momento certo o Senhor dá a cada um o que fazer para cumprir este plano, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor. Nós agradecemos pelo plano maravilhoso que o Senhor fez quando o plano da salvação enviando o teu Filho para a vida de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai, cada vez mais pelo alimento espiritual que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos, continue conosco, falando conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido vocês agora a assistir a uma mensagem que foi pregada na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe, fiquem todos com o Senhor Jesus. Amém. Amém. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás eu sei que eu não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Eu declaro, só porque Deus está comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjutora, uma companheira, que esteja como diante dele. Irmãos, esse é um princípio de Deus. Não é bom que o homem ou a mulher fiquem só. Não é bom. Não é bom que uma pessoa se isole. Não é bom uma pessoa andar solitária. É o que diz a palavra do Senhor. Deus criou a mulher como uma companheira, uma auxiliadora, uma ajudadora do homem, uma parceira do homem, porque não é bom que o homem esteja só. Quando você
tiver algo para fazer de suma importância, não é bom que você esteja só. Porque melhor que sejam dois, diz a palavra do Senhor. Porque se um cair, se um falhar, o outro ajuda a levantar. O Senhor Jesus, quando enviava os seus discípulos, Ele enviava em dois. Não é bom que o homem esteja só. E aqui nos leva a um texto que traz uma das consequências de uma pessoa querer agir só. Veja aqui em Êxodo, capítulo 18, versículo 13. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? E o versículo 15 diz: então disse Moisés a seu sogro: é porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Moisés estava fazendo o que era correto, o que era preciso fazer, mas ele estava fazendo da maneira errada. Irmãos, Moisés estava se desgastando, julgando todo o povo durante o dia todo, embaixo daquele sol. Estava se estressando e também estava desgastando o povo. Imagine ficar numa fila o dia todo, debaixo do sol, para ser julgado por Moisés. Irmãos, ele estava fazendo o que era certo, mas da maneira errada. Quantos de nós procuramos fazer o que é certo, até fazemos o que é certo, mas fazemos de uma maneira errada? E essa maneira errada traz consequências, traz desgastes, traz males, traz até doença, não só doença no corpo, problemas do corpo, mas problemas mentais, porque fazemos o que é certo da maneira errada. O que é fazer da maneira errada? É fazer uma obra grande como essa que Moisés estava fazendo, sozinho. Não tinha mais ninguém. Então Moisés estava se estressando porque ele queria fazer tudo sozinho, durante o dia todo. E não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem trabalhe só. Deus colocou pessoas ao nosso lado para que nós possamos delegar algumas coisas, para que nós possamos usar essas pessoas, porque não é bom você tentar resolver tudo sozinho. E aqui no versículo 17 diz: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como esse povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só, fala para o seu irmão do lado, só, não o podes fazer, diz o texto aqui. Então o sogro de Moisés, familiar, alertou Moisés: você está fazendo o certo da maneira errada. Você está se desgastando e está desgastando a todo mundo. Você não deve fazer isso só. Irmãos, esse recado também é para muitos de nós. Não tente ser o super crente. Há coisas que nós não podemos fazer só. A obra de Deus é uma delas. É preciso de muitos, temente a Deus. Há tarefas para Deus e para o próximo que são boas, mas nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda até para evangelizar. O Senhor Jesus mandava de 2 em 2. A palavra do Senhor diz que é melhor
dois do que um. Então entenda, irmãos, aqui Moisés estava querendo abraçar tudo com a sua mão, querendo julgar o povo sozinho. E veja a sugestão aqui do sogro de Moisés, versículo 20. Versículo 19. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis. Faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E aqui o texto segue. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens em verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem esse povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave, aquilo que for mais complicado, tragam a ti. Mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás dessa carga, e eles as levarão contigo. O sogro aconselhou: busque a Deus, levante pessoas para te ajudar. Alivie a carga, Moisés. Nós já vimos que é uma das estratégias para evitar um naufrágio de um navio, era aliviar a carga, para ele flutuar melhor. Então, para você não afundar, alivie a carga, delegue, e você terá sucesso, sem desgastar ninguém. Não queira fazer tudo sozinho, irmão. Não queira. Não se isole. Alivie a carga. O Jetro, o sogro de Moisés, o medianita, ele estava revelando a Moisés um princípio que hoje existe, que foi até implantado recentemente, que é o juizado de pequenas causas. Para que as coisas não se acumulem, para que uma só pessoa não julgue milhões de casos, é necessário distribuir, irmãos. Moisés, para resolver o problema, ele dependeu da direção de Deus, mas ele precisou de pessoas, ele precisou do seu sogro. Então, se ele tivesse se isolado até do seu sogro, ele não teria essa direção de Deus. Então não se isole, meu irmão. Fala para o seu irmão do lado, não se isole. Ele precisou do seu sogro, usado por Deus, e precisou também de homens tementes a Deus, como foi direção de Deus através do seu sogro. Moisés e qualquer um deve depender de Deus, mas não deve se isolar, não deve descartar pessoas, porque Deus usa pessoas para nos abençoar. Essa é a direção de Deus. Deus não quer que você bata no peito e fale, não, eu fiz. Não, nós fizemos. Entenda, irmãos? Esse princípio está intrínseco na figura de Deus. Deus, Pai, não está isolado. Aliás, Ele está numa união total com o Filho e com o Espírito Santo. Esse é um grande princípio, irmão. Você não vai conseguir resolver tudo sozinho. Você depende de Deus, da direção de Deus e de algumas pessoas que Deus colocar, que Deus ordenar. Esse é um princípio, irmãos. Deus quer união. Deus quer parceria. Não é bom que o homem esteja só em qualquer negócio. Então, Êxodo 17:9, um pouquinho antes aqui, Êxodo 17:9, vamos ver um exemplo aqui, que Moisés estava até se esquecendo. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-lhe homens e saia, peleja contra Amaleque, amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia
mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Entendam? Moisés já estava usando esse recurso. Ele não se deu conta do princípio, que ele não pode fazer tudo sozinho. Para vencer Amaleque, ele dependeu da direção de Deus. Ele estava com a palavra de Deus, a vara de Deus na mão dele. E ele dependeu do poder de Deus, mas ele precisou de pessoas. Ele precisou de Josué, ele precisou de Arão, e ele precisou do Ur para vencer Amaleque. Sozinho ele não conseguiria, sozinho você não vai conseguir, irmão. Peça oração, entre em concordância, busque a direção de Deus e use as pessoas que Deus colocou ao seu redor, pessoas de Deus, tementes a Deus. Não se isole. Para vencer certas lutas sozinho você não vai conseguir. É uma direção de Deus. João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus precisou de uma pessoa, o seu único filho em forma de homem, para nos salvar. Deus precisa de pessoas fiéis para louvá-lo, para adorá-lo e para pregar a sua palavra. Quando Deus disse, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, o que ele fez? Ele delegou a nós. E a expectativa de Deus está em nós, para pregarmos a palavra a toda criatura. Então Deus, nesse momento, para esse propósito, Ele precisa de pessoas. É uma direção de Deus, irmãos. Deus precisa de pessoas também para interceder pelos perdidos, que Ele ama e quer resgatar, quer salvar. Isso é fundamental, pessoal, porque muita gente, assim como eu no passado, queria fazer tudo sozinho. E falava, é melhor fazer eu do que mandar, porque não vai sair direito, não sei o que é isso. Para com isso, irmãos. Não inutilize, não segregue, não apague a pessoa que está do seu lado. Divida a tarefa, divida a responsabilidade. Não se isole, irmão. Sozinho você não vai conseguir, irmão. Você não vai conseguir. É um princípio de Deus. Lucas 6,12. Vamos ver um outro exemplo aqui. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. O que nos revela isso? Que o Senhor dependia da direção de Deus. Tanto é que ele passou a noite orando. E depois que ele passou a noite orando, o Espírito Santo de Deus colocou no coração dele a quem deveria chamar. Até o traidor fazia parte do programa. Até o traidor fazia parte do processo. Entendam, irmãos. O Senhor Jesus é Deus. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele não fez. Ele montou uma equipe. Ele distribuiu tarefas. O Judas só falou, da bolsa cuido eu. Mas ele usou pessoas. 12 discípulos, depois usou mais 70. E vai por aí afora. Então nós, assim como o Senhor, precisamos de pessoas. O Senhor fez uma obra espetacular. A maior obra sobre a face da terra. Mas ele precisou de pessoas. Ele precisou de 12. Era necessário, pastor. Era. Sabe por quê? Porque se não fosse necessário, ele não teria escolhido. Deus não faz nada que não seja necessário. Deus não faz nada à toa. Ele escolheu 12, porque precisaria
dos 12 e para nos trazer uma grande lição, que até o Senhor Jesus, para fazer a obra, precisou de pessoas. Então nós precisamos de pessoas, mas antes faça como o Senhor Jesus. Ore a Deus. Nós dependemos de Deus. A dependência sempre será de Deus, do seu poder e da sua palavra. Mas um recurso que Deus nos disponibilizou e que nós temos que usar são pessoas. Então peça direção para Deus. Sabe por quê? Porque o diabo também envia algumas pessoas para nos atrapalhar, para nos destruir, para nos roubar, matar e destruir. Ele também envia algumas pessoas. Então o Senhor Jesus passou a noite toda orando. Ore para que Deus coloque a pessoa certa para que você trabalhe com ela e você tenha bons resultados. Porque sozinho você desagrada a Deus. Não é bom que o homem fique só, esteja só e queira fazer tudo sozinho. O Senhor precisou de pescadores, cobrador de impostos, médico, intelectuais, publicano. O Senhor Jesus precisou até de um senador, José da Arimateia, para liberar o corpo do Senhor na sexta-feira. Ele precisou de pecadores. Então nós precisamos. Irmão, quando você procura uma pessoa, vamos dizer assim, um profissional de uma área, um médico, ore a Deus antes, porque você não sabe a vida desse médico. Tá? Então o Senhor Jesus usou todas as pessoas. Lucas 5,31 diz que o Senhor nos ensina que os enfermos precisam de médicos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem é esse? Esse nome toda língua confessará. Todo joelho há de se dobrar diante do teu nome, Jesus, para te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus.